crianças, hoje em história nós vamos falar sobre as habitações, né, a moradia dos índios e a alimentação. Tá certo que nós já conhecemos, né, um pouco, né, da cultura, desses hábitos, né, alimentares dos índios, né, e também a sua moradia, certo? Como a gente pode acompanhar aqui agora. Então, as habitações indígenas, né, entre os grupos indígenas, há muitas formas de construir as ocas, né, como são chamadas, a moradia do índio. Cada grupo, gente, indígena, ele tem um jeito diferente de pensar, de se relacionar com o meio ambiente. Então, a oca, como a gente pode estar observando essas imagens aí abaixo, é uma habitação típica, né, dos povos indígenas, né, dos primeiros habitantes do Brasil. E a palavra oca, ela tem origem na família linguística Tupir-Guarani. Então, você pode estar observando, como eu acabei de mencionar anteriormente, cada tribo, ela tem a sua forma, né, de construir a sua oca. Mas a oca mesmo, inicialmente, gente, assim, quando os portugueses começaram a tomar posse das nossas terras aqui, que hoje atualmente é o Brasil, isso em 1500, as ocas elas eram construídas dessa forma, né, todas de palha, mudavam a questão de organização em termos assim, se era quadrada, se era mais circular, se ela semi-elíptica, como nós vamos já retangular, mas era toda feita de palha, como a gente pode estar observando aí, tanto a cobertura, né, como ao redor, certo? As paredes eram todas feitas assim. Então, as ocas nas aldeias indígenas, elas têm formas diferentes, como eu acabei de falar. Circular, como você pode estar vendo, elíptica, semi-elíptica, retangular ou poligonal. E a forma da oca, ela vai depender de cada tribo, tá certo? E aí, como a gente pode estar vendo, a oca ela é uma moradia indígena, que ela não é dividida em cômodos, tá certo? Não tem cômodos como a nossa casa. E que o índio, ele utiliza a sua oca apenas para dormir. É como se fosse apenas um quarto. Ele entra somente à noite para dormir. Todos os seus rituais, danças, as suas festas, tudo, né, é transmitido por meio da fala e é transmitido lá no meio, né, no meio da aldeia. No meio, né, bem no centro das ocas, porque a gente sabe que as ocas, a aldeia, ela é organizada, as ocas de formas circular. E aí o meio fica limpo para que eles possam realizar os seus rituais. Então a oca eles utilizam apenas para dormir à noite. Passam todo o dia fora, né, sua alimentação, tudo é fora da oca. Então, os espaços também dentro da oca são bem grandes, são amplos, porque são locais coletivos, tá certo, gente? As ocas, elas são bem espaçosas, porque geralmente elas abrigam mais de uma família, tá certo? Várias famílias indígenas moram lá dentro daquela oca. E elas são organizadas no espaço de acordo com a vida social, né, e os costumes de cada povo indígena, certo? Aí aqui nós temos, elas são construídas em mutirões, como você pode estar vendo aí, eles vão construir essa oca, eles vão lá, muitas pessoas vão, né, os índios todos daquela aldeia, isso é chamado de mutirões. Então os homens participam, eles devem arrumar todo o material primeiro, como a gente sabe na natureza, né, para a construção. Questão da imbira, né, que é para amarrar, né, o cipó, o sapé, a madeira mesmo e a armação, que o homem vai procurar madeira na floresta, vai trazer e em seguida vai fazer a armação da oca. E por isso que fala que é realizada, ela é construída em mutirões. São muitas as pessoas, os homens todos da aldeia vão fazer esse trabalho. Depois as ocas também é importante a gente observar que elas não são assim, eles não procuram as madeiras mais resistentes, assim, digamos. Por quê? Porque a oca, ela não vai durar muito tempo. Porque o índio, lembram? O índio, ele é nômade, ele vive migrando de um lugar para o outro. Então, ele não tem necessidade de fazer algo para durar lá para o resto da vida. Como nós hoje, por exemplo, nós moramos em uma casa chamada Casa de Alvenaria, onde os materiais utilizados para a construção são bem diferentes, porque tem que ser bem resistentes, bem duráveis, porque lá nós nascemos e geralmente permanecemos, né, por muito tempo, a não ser que se mude de lugar ou venda, né, a gente faz reforma e tudo, mas a gente vai permanecer ali na nossa casa, tá certo? Então é diferente da cultura do índio, então ele é nômade, então ele vive se mudando de um lugar para o outro, por esse motivo ele não tem necessidade de fazer uma casa bem resistente. Então os materiais empregados para construir as ocas, como nós já vimos, madeira, cipó, né, as folhas, né, as palhas, tudo isso ele retira da natureza, né?
Então, a forma de cada tribo que vai depender. E a natureza, ela é muito importante para a vida dos indígenas, como nós já sabemos, porque eles têm consciência de que toda a sobrevivência dele depende dali. Ou seja, a natureza é uma verdadeira mãe para eles, aliada, mesmo forte. Porque ele retira da natureza apenas o necessário à sua sobrevivência. De lá ele pega água, ele bebe, né, lá no rio, diretamente no rio. Lá no rio ele já pesca, já traz o peixe. Vai lá na floresta, pega o animal, mata, já traz, já vai se alimentar. E vai também coletar os alimentos, os frutos na natureza. Então, por esse motivo, a natureza é considerada a mãe para os indígenas. Então, esse conteúdinho sobre habitações indígenas, você pode estar vendo lá no nosso livrinho Lendo, página 85 até a página 87. E em seguida, você faça uma atividadezinha, só uma página, página 88. E agora, meus amores, nós vamos dar continuidade com a alimentação indígena. A alimentação dos índios, que é uma alimentação muito rica e saudável, né? Ela é rica em vitaminas e sais minerais e também outros nutrientes. Porque ela é baseada em quê? Na caça, né, dos animais, nos alimentos que são da natureza, que eles coletam diretamente da natureza. Alimentos esses que não têm o uso de agrotóxicos, quer dizer que não tem veneno. Então, não é prejudicial à vida deles. E também, né, constituída de animais, de frutos e sementes e raízes. Tudo eles retiram da natureza. Então, a alimentação do índio é muito saudável e rica em vitaminas e sais minerais. Por quê? Porque não tem o uso de agrotóxicos, de veneno, que hoje nós sofremos muito com isso na nossa alimentação. Outra coisa muito importante, os indígenas também não consomem produtos industrializados. Nós sabemos que produtos industrializados também não é saudável, não é legal para nós estarmos nos alimentando. De vez em quando, até sim, de acordo com a necessidade. Mas ter esse hábito constantemente é muito prejudicial à nossa alimentação, à nossa vida, ao nosso organismo. Certo? Então, eles têm diversas formas de preparar os pratos deles, tá certo, gente? Assim como nós também temos os nossos. Então, eles utilizavam muito a questão do pisar, o pilão, tá? Pisar. Todo mundo conhece, tem um pilão em casa. A maioria, hoje, atualmente, porque o nosso tempero para colocar na carne, né? A gente passa no liquidificador, uma espécie de moer, né? Mas antigamente, mas quase todo mundo ainda tem um pilãozinho em casa, por mais que não utilize aquele pilãozinho de ferro pequeno para pisar pimenta do reino. Eles tinham aquele pilão maior, tia vai já mostrar a imagem aqui, que pisavam arroz, tá certo? Eles utilizavam, então pisar, utiliza o pilão. Moquear, espremer, nós vamos já ver as imagens aí, espremer quando você, tipo pano de café, ali é uma espécie de espremer, coloca ali o café e você vai espremer, né, até sair toda a água. Peneirar, todo mundo conhece também uma peneira, nós vamos já ver como era a peneira dos índios. A questão de peneirar, nós temos a peneira na nossa casa, às vezes tem uma farinha e a farinha tem muito caroço, a gente vai peneirar aquela farinha para ficar melhor a farofa. Ralar, todo mundo conhece o ralo, que a gente rala a cenoura, né? Curtir ou curar, quando vai deixar ali algo descansar parado por alguns dias. Conservar também, fermentar e assar, sabemos, vamos já ver. Então, aí abaixo nós temos alguns alimentos que são utilizados, né, na culinária indígena. É o palmito, né, o peixe, a batata, a fava, todos nós conhecemos. O milho, do milho nós sabemos que a partir dele surgiram vários alimentos derivados, né. Aí temos aí também o beiju, aí do ladinho nós temos a pamonha, que já é um alimento derivado do milho, temos a canjica de milho e temos aí essa folha de banana, como você tá vendo na primeira imagem, viu, gente? Os índios, eles utilizavam muito folha de banana para fazer os assados dele, né, para assar, certo? Os alimentos, eles tinham esse hábito de embrulhar, de enrolar bem direitinho nas folhas de bananeira, certo? Então, observem direitinho. Como a tia falou anteriormente, essa primeira imagem aí tá representando o quê? A forma que os índios preparam os seus pratos. Nós temos aí o assar, ele tá assando, é diferente, não utilizava fritura, o assar mesmo diretamente na fogueira, né, como você tá vendo aí, com o espeto era de pau mesmo. O ralar, na segunda imagem, era um ralo mesmo bem antigo, um ralo mesmo, meu Deus, se não tiver cuidado, rala até os dedinhos. Um ralo que eles mesmos produziam, colocavam em uma tábua, né, um ferro, eles furavam, fazia aqueles pontinhos, pregavam ele na tábua e ralavam, espremer. Na terceira imagem você tá vendo a mulher com o pano espremendo.
aliás, na última, né? Na terceira ela tá peneirando com a peneira, que a peneira naquela época, ela era feita de fibras de palhas, diferente que as nossas hoje são feitas mais de plásticos, né? Como nós sabemos, de alumínio, de materiais mais resistentes. Então, muitos utensílios, eles são utilizados na preparação dos alimentos, né? Como eu falei também anteriormente, nós temos aí abaixo, a primeira imagem, é uma cabaça. A cabaça, gente, ela, dentro dele, elas armazenavam água, colocavam água, bebiam água de dentro da cabaça que eles pegavam lá do rio. Quando eles iam também para a roça, lembram? Eles levavam a cabaça cheia de água para que eles pudessem beber. A cerâmica, a arte de Marajoara, a questão dos objetos feitos com barro, viu? Com argila, muito legal, faziam vasos muito bonitos, depois decoravam, pintavam, tudo isso era retirado diretamente da natureza. A tinta que eles utilizavam era tinta realmente das árvores que eles retiravam da natureza, e aí eles faziam, né, as decorações. O pilão, como eu disse para vocês, é a terceira imagem, é o pilão, a pessoa que pisa, né, para moer, para limpar o arroz. E a urupema, que é a peneira de antigamente, né? Também o kibane que ele tinha, que é parecido, acredito que vocês conhecem, que utilizava para peneirar. E o kibane que era para cessar, tirar a palha de algo. Aí do ladinho nós temos também esses outros utensílios, né? A cuia, que ela é feita da cabaça aí. A gente pode estar vendo a cabaça quando abre. Essa cabaça, a primeira imagem aí, ó. Do lado esquerdo, a cabaça. Já a imagenzinha lá em cima, do lado direito, onde tem as cabaças fechadas e tem também a cuia. A cuia, ela surge da cabaça. A cabaça, quando você parte ela no meio, vai ficar as cuias. Eram as bacias dos indígenas, certo? Abaixo também os pilões, como vocês estão vendo. Aí temos aí também do ladinho a arte de cestaria. Eles começaram a fazer as suas cestas, né? E a questão dos balaios também, viu? Vocês podem estar vendo. E nessa imagem aí em cima, a tia pulou, olha. Onde você tá vendo essa segunda imagem aí, depois da mulher que tá espremendo, nós temos aí a peneira. Como surgiu a ideia da peneira pelos indígenas, gente? Olha, era amarrada, né, em paus. Nas farinhadas, no interior, quando a gente ainda vê, né, essa questão aí é bastante utilizada. Essas peneiras que são feitas assim, de madeira, né, utilizadas para peneirar goma, para peneirar farinha nas farinhadas. Na zona rural ainda tem. Herdamos da cultura indígena. Do ladinho aí, como eu disse para vocês, a questão do ralo. Eles utilizavam muito o ralo para ralar a mandioca, né? Então, está aí a imagenzinha do lado. Então, aí em cima você pode estar vendo, né? A forma que elas preparavam os pratos, né? E também os utensílios que eles utilizavam, né? Tudo retirado realmente, confeccionado de elementos da natureza, certo, crianças? Aí aqui nós temos também... É possível dizer que o componente mais importante da alimentação indígena é uma raiz, e essa raiz se chama mandioca. Nós sabemos que da mandioca é que se faz a farinha branca, faz a farinha de puba, que faz a goma, tá certo? A mandioca. A macaxeira, que ela é comestível, que a gente pode só cozinhar ou assar e comer, né? Então, não esqueça, o principal o alimento mais importante da alimentação indígena, a mandioca. Então, os principais alimentos consumidos pelos indígenas, nós temos aqui abaixo também. Se alimentavam de verduras, de frutas, como nós sabemos, legumes, raízes, né, de peixes, das carnes dos animais que eles caçavam na floresta, alguns cereais e também as castanhas. E os pratos típicos deles são tapioca, pipoca. Tapioca é a goma, viu, gente? Que a gente faz beiju, que a gente faz bolo. A pipoca, nós fazemos do milho, você pode estar vendo a imagem aí abaixo. O beiju também aí do ladinho da pipoca. Temos o milho aí mais na frente, que do milho faz o mingau, o mungunzá, o mingau doce e também a pamonha. Temos também o peixe assado. A forma que eles assavam, né, gente? No espetinho lá e assavam. E aí, nessa primeira imagem em cima, você tá vendo que é ele pescando. Olha o instrumento que ele utilizava para pescar. Aí do lado eles caçando os animais na floresta, levando arco, flecha, lança. E essa terceira imagem da partezinha de cima, que é a raiz mais importante da culinária indígena, que é a mandioca, né? A macaxeira. Então observem direitinho, tudo isso aí faz parte da culinária indígena. Aqui nós temos os pratos típicos, como a tia acabou de mencionar, tapioca, milho, beiju, peixe assado. E nós temos também aqui embaixo a alimentação, a mangaba, o caju, todo mundo conhece, o genipapa, banana pacová, banana, né? Casca grossa, banana da terra, né? A graviola aí abaixo e a pimenta de cheiro, você tá vendo. E essa imagenzinha maior aí do lado
Eles chamam de araticum, tá certo? Que ele é conhecido mais como coração de boi. Também é um dos ingredientes da culinária, né, indígena, tá certo? Então, é muito importante. Meus amores, esse conteúdinho sobre a culinária indígena, sobre a alimentação é na página 89, a página 91, tá certo? Você pode ler no nosso livrinho e em seguida você faça a atividade, página 92 a página 94.